varão, cortina de rolo, cortina romana, cortina persiana, cortina painel, cortina de tecido. E agora? Meu nome é Daniela Morosini, sou arquiteta e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre quais os tipos de cortina e qual o ideal para usar aí no teu espaço. Às vezes a gente não dá tanta importância para esse elemento e tem ele apenas como uma questão funcional, mas ele vai muito além disso e hoje eu vou dar várias dicas aqui para vocês saberem escolher qual o modelo ideal, né, para casa de vocês, para não errar na hora de investir nesse produto. Bom, primeiro vamos falar então da cortina de tecido, né? Ela pode ser tanto com o trilho ou com o varão. Qual é a diferença? O trilho, na maior parte das vezes, ele precisa estar encostado na laje, né? Então, tu vai acabar investindo um pouquinho mais em tecido, porque ela vai ir de cima até embaixo, normalmente. Tem a possibilidade de tu fazer a cortina não indo até o piso, mas esteticamente eu não acho essa opção legal para quando a gente fala de cortina de tecido. O ideal mesmo, o melhor dos mundos, seria que essa cortina cobrisse toda a parede que tá a janela. Essa forma traz um resultado estético muito legal. Porém, se a ideia é economizar com o tecido, a gente tem a opção do varão. Por quê? Porque o varão ele pode ir logo em cima do final da janela, então ele acaba ficando um pouco mais baixo e economiza na área total do tecido que vai ter essa cortina. O trilho, a cortina, inclusive até tem uma aqui agora para mostrar para vocês. Então ele vem com essas preguinhas aqui e elas vão encaixadinhas no trilho. Então esse é um dos modelos, né? Mas a cortina de trilho tem outros modelos também que, se por acaso tu não tem o gesso ou tu não tem o detalhe que esconda o trilho, tem um caimento muito melhor. E aí a gente tem vários tipos de acabamento para a prega dessa cortina, que é essa partezinha aqui de cima. Esse modelo aqui é um acabamento que a gente chama de macho. Por que é macho? Na verdade eu não sei, né? Mas esse modelo, ele fica com o caimento mais enxuto. Ele não fica com aquelas ondulações, como por exemplo no ave. Não sei se é assim que se fala, mas eu vou escrever aqui para vocês saberem como é que é. Esse modelo, ele fica muito legal se tu não vai cobrir o trilho, né? Se tu não vai fazer ele nem de sobrepor e nem de embutir. Se tu vai só deixar o trilho aparente, por exemplo, no caso de tu não ter o forro, né? Se tu ter direto na laje. Então, como o trilho fica aparente, esse caimento fica muito legal na decoração e tá sendo muito usado ultimamente. Ele cria essas ondas que fazem com que tu olhando de longe, o trilho fica quase imperceptível, porque as próprias ondas chamam mais atenção e trazem um caimento muito bonito pro espaço. Já esse tipo de prega aqui, se tu for usar sem o trilho, aparece mais, porque não traz tanto esse volume, né? Então acaba chamando um pouco mais de atenção pro trilho. Tem um outro modelo também, que é quando a gente tem um forrinho por cima, assim, costurado, que ele vai pra cima e ele acaba escondendo essa partezinha aqui da prega. Então, quando a cortina tá fechada, essa parte aqui fica imperceptível também. Porém, quando tu abre a cortina, obviamente o trilho fica ali exposto, né? Mas eu não vejo isso como um grande problema. Depois a gente tem a cortina americana, que é quando são 3 preguinhas costuradas e de 3 em 3 vai formando esse volume e esse caimento diferente, como nessas imagens que eu tô mostrando aqui. Aí, quando a gente fala do varão, como eu falei, ele é uma opção, se tu quer economizar no tecido, de tu poder usar ele mais próximo da janela. Porém, esteticamente, o ideal para que a cortina tenha um caimento melhor aí nessa parede seria que mesmo com o varão, esse varão ficasse mais próximo ao teto. Quanto mais próximo ao teto e mais larga essa cortina for, melhor o acabamento, falando aí na questão estética. Porém, tu pode sim usar esse varão mais próximo ali do final da janela e tu pode usar também na largura, só cobrindo a janela. É importante sempre deixar pelo menos uns 20 centímetros a mais para cada lado da janela.
E aí, o varão é importante também se atentar no acabamento que esse varão vai ter, dependendo aí da decoração que tu vai ter no teu espaço. Se for uma decoração mais clássica, se for uma decoração mais moderna, mais contemporânea, mais industrial. Se for industrial, dá para usar nesse modelo aí mais com tons de preto, combina bastante. Se for uma decoração mais clássica, dá até para puxar para um tom mais dourado. E se for uma decoração mais clean, mais moderna, dá para usar nesse tom, fica um pouco mais sóbrio aí. Os benefícios de usar o varão é que ele é uma forma mais econômica, né, e mais fácil de manutenção, mais fácil de fixação também. O trilho, ele precisa, como eu já falei, ser colocado direto no teto. Já o varão não, o varão tu pode colocar ali fixado na parede, é uma forma mais fácil de fazer essa instalação. E falando da questão do tamanho da cortina, importante também prestar atenção no caimento, né? Como eu já falei, não é legal que a cortina termine logo abaixo da janela se é uma cortina de tecido, porque ela tem um caimento mais robusto. Claro que existem exceções à regra, como qualquer coisa que eu vou falar aqui, né? Toda regra tem exceção. Mas no geral não fica muito interessante. O ideal é que ela fique bem justa ao chão, mas também não passando, porque senão o caimento vai ficar pesado e ela vai ficar amassada embaixo. E também não muito acima, né? Porque senão não fica um caimento legal. O ideal é que ela fique aí um dedinho, dois do piso. Uma opção interessante também quando tu vai usar a cortina de tecido é utilizar um trilho duplo. Porque daí tu pode colocar um tecido blackout em um dos trilhos e no outro um tecido mais translúcido aí, podendo variar entre essas duas funcionalidades. Agora, quando que não é legal usar cortina de tecido? Primeiro lugar, quando a gente tem um elemento, algum objeto, algum móvel embaixo da janela. Nesse caso, eu indico que a gente use aí uma persiana, uma cortina rolo, uma cortina romana, porque daí a gente tem toda essa parte de baixo livre para poder utilizar aí para botar elementos, móveis, principalmente quarto de bebê, que às vezes a gente precisa otimizar bem esse espaço, às vezes tem um berço embaixo da janela. Então, o ideal é que a gente use daí uma persiana, uma cortina romana. Um outro ponto importante, se tu é uma pessoa alérgica, dependendo do tipo de tecido, não é legal, porque acaba juntando mais poeira, tem uma dificuldade um pouco maior ali na questão da limpeza do que uma cortina romana ou uma persiana. Outra questão, se tu tem uma janela muito alta, o ideal é tu também colocar uma persiana, uma cortina rolo, até para te não gastar, né, com tanto tecido, porque o ideal da cortina de tecido é ir até o piso, se a tua janela é lá em cima, né? Então aí nesse caso eu botaria uma cortina de rolo, uma romana, que cubra só a janela em específico. Outra questão também, falando em janelas altas, pode ocorrer de ter esse tipo de janela, por exemplo, em cozinhas. E aí mais um motivo que eu indicaria usar a persiana, porque na cozinha a cortina de tecido acaba não combinando muito, também por uma questão de higiene e de facilidade na hora da limpeza. E um outro ponto também é que a cortina de tecido, ela acaba ocupando um certo espaço. Então, se tu tem um ambiente que é muito pequeno e tu precisa otimizar cada centímetro desse espaço, tem que se atentar que a parte onde vai a cortina de tecido precisa ter pelo menos 15 centímetros livre para que essa cortina tenha o caimento livre, né? Para que tu não coloque um elemento e fique ali aquela cortina amassada. Eu, inclusive, já cometi um erro como esse e é errando que se aprende e vocês não precisam errar para aprender, por isso que eu tô aqui para ajudar vocês. Então, também tem que se atentar a isso, que fique um espaço livre aí pro caimento da cortina, senão tem aí a opção da cortina romana, da cortina de rolo. Agora vamos falar um pouquinho sobre essas cortinas aí que a gente chama de persiana, cortina de rolo, cortina romana. Importante falar que por mais que essa cortina não precise necessariamente ser usada na parede toda, também é importante deixar uma sobra de 10 a 20 centímetros nas laterais e na parte de baixo, né? Para também cobrir essa questão do sol e para trazer um acabamento melhor na frente da janela, né? As persianas, além da questão da versatilidade, da questão da fácil limpeza, a economia, porque pode colocar ela numa área muito menor do que a de tecido, e o próprio material muitas vezes acaba sendo mais econômico do que a cortina de tecido. Esteticamente,
Depende. Como eu sempre falo, né? Sempre vai depender de cada ambiente. Mas no geral, ultimamente, pelo menos, eu tenho gostado bastante de utilizar as cortinas de tecido. Eu acho que elas trazem um aconchego muito maior do que as persianas, mas as persianas trazem um ar de modernidade e deixam o ambiente mais clean, né? Dependendo do restante da decoração também. Falando então em persiana, o modelo mais comum é a persiana comum, a persiana que são aquelas lâminas. E aí tem vários tipos de materiais. Podem ser tanto metálicas, em PVC e até em madeira. Madeira é uma opção que fica bem interessante para esse tipo de cortina também, se a ideia é usar um pouquinho aí na decoração. Essas lâminas, né, podem ser tanto horizontais quanto verticais. Um outro modelo também muito conhecido é o tipo rolo. E também tem a romana. Qual que é a diferença entre esses dois? A diferença é que o rolo é literalmente um rolo. Ela é uma cortina lisa, tu puxa uma cordinha e ela forma um rolo. Já a romana não, são peças horizontais que vão subindo uma em cima da outra e na hora de tu abrir, uma dessas peças sobrepõe a outra. Existe um outro modelo também que se chama Double Vision. É um modelo em que intercala listras horizontais, translúcidas e opacas, então causa um efeito aí bem diferente. A cortina painel, como o nome já diz, são painéis de tecido fixos que são movimentados por um trilho. Então são painéis maiores do que nos outros modelos que a gente citou anteriormente aqui. E por hoje é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês na escolha da melhor cortina para o ambiente de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, se inscrevam no meu canal e se ficou ainda alguma dúvida ou se tiverem alguma sugestão, podem comentar que eu vou adorar fazer mais um vídeo aqui para tirar mais dúvidas que vocês venham a ter aí sobre esse assunto e sobre outros assuntos também, tá bom? Beijos, Dark!